Odyssey é o jogo mais divisível da franquia Assassin's Creed. Muitos o amam, muitos o odeiam. Mas em meio a tantas opiniões diferentes, uma coisa se destaca e parece agradar a gregos e troianos: Cassandra. A protagonista furou a bolha de fãs e marcou os jogadores com seus grandes feitos, destruindo o culto do Cosmo e a Ordem dos Anciões, matando as criaturas mitológicas, sendo parte da linhagem que criou os assassinos e, se já não bastasse, vivendo por quase 2500 anos, enquanto caçava e desativava peças do Éden pelo mundo todo. Mesmo que já tenhamos visto a morte da personagem, uma coisa é fato: ela viu e fez muita coisa durante esse longo tempo. E por isso vem a pergunta: como usá-la daqui em diante? A primeira possibilidade que vem à minha mente e que mais me agradaria é um novo jogo, totalmente protagonizado pela Cassandra, mas seguindo um formato bem diferente do convencional da franquia: linear, sem o Animus e com pouco RPG. Ao invés de apenas um único período histórico, a ideia é acompanhar a jornada da personagem através dos séculos, com pequenos mapas para cada época e conectados pela campanha principal. A narrativa teria como foco o psicológico da Cassandra, mostrando como ela se adaptou a uma vida solitária, proibida de criar raízes, ter uma família, um lar, e aprendendo a seguir conforme tudo e todos à sua volta morriam. Outro ponto legal de se abordar nesse jogo seria a relação entre a Misthios e a Letheia. Como eram as conversas? Até que ponto a Iso era sincera e se, de alguma forma, criou-se uma amizade entre elas? Afinal, foram a única companhia real, uma para a outra, durante muito tempo, através de diferentes períodos históricos. Poderíamos não apenas conhecer novos eventos e ambientações, mas também revisitar os que já apareceram na franquia e trabalhar o envolvimento de Cassandra neles. Inclusive, é possível colocá-la para interagir com outros protagonistas, principalmente a Monette, sua descendente direta, um crossover que muitos fãs pedem até hoje e, infelizmente, ainda não deu as caras. Óbvio que esses encontros devem ser bem planejados para que aconteçam de uma maneira natural e não criem furos na lore da franquia ou inconsistências em histórias já vivenciadas no Animus. E sobre o Animus, outro diferencial desse jogo é justamente não ter a sua presença. E o motivo é bem simples. Imagine a Abstergo tendo acesso à maior parte da vida da Cassandra, o porquê de ser imortal, os conhecimentos que ganhou, os locais que visitou, os artefatos que teve contato, dentre tantas outras coisas. Seria um prato cheio para aumentar o poder da Ordem e desbalancear totalmente o equilíbrio da guerra entre assassinos e templários. Tudo bem que em Nexus, o jogo VR da franquia, a Abstergo tem sim uma sequência de memórias da Misthios, que, por sinal, nem tem sua origem explicada. Mas como a própria Dominica Wilke deixa claro ao protagonista do Dia Moderno, eles não possuem ciência de quem a guerreira realmente foi, e muito menos de sua imortalidade, tratando isso como uma mera lenda para engrandecer sua pessoa. Por isso, um novo jogo dela teria sim
que ser totalmente no passado, focando na jornada da Cassandra, explicando como foi sua vida e preenchendo lacunas que ficaram, como por exemplo, quem criou a sua lâmina oculta, a morte de Ícaros, qual a relação dela com os ocultos e os assassinos, e se algum dia ela teve contato com seu filho Eupídio, depois dele ir para o Egito com Darius. Ainda assim, é possível ter uma espécie de dia moderno no game, pois como Odyssey mostra, a personagem só veio a morrer em 2018, quando passou o cajado para Layla, tendo assim muitos anos da Era Moderna para explorar. Isso, inclusive, abriria brechas para que o arco final seja sobre a preparação dela para finalmente cumprir a sua jornada e ganhar seu merecido descanso, dando ainda mais peso naquela cena lá do jogo original. Quanto a gameplay, o ideal seria poucos elementos de RPG, já que agora a Misthios não carrega mais a lança de Leônidas e principalmente deve evitar chamar a atenção ou mesmo acabar sendo registrada na história, o que acabaria pondo em risco suas atividades. Por isso, o ideal seria um foco maior em furtividade, aprimorando mecânicas como disfarces para entrar em locais específicos, usar o ambiente para criar distrações e oportunidades, e o próprio stealth social, mas tendo sim o combate. Afinal, com todos esses séculos, Cassandra se tornou uma mestra na arte da luta. Sem contar que, por se passar em épocas diferentes, é possível criar mecânicas acessíveis apenas para cada mapa e condizentes com aquele período, o que tornaria esse jogo mais variado e único dentro da franquia inteira. Ainda assim, a forma que eu acredito que a Ubisoft realmente usará para trabalhar com a personagem será como já aconteceu em Valhalla e acontecerá em Jade: DLCs crossover ou aparições rápidas na campanha. Com Eivor, fomos até uma nova ilha, onde ela conheceu a Misthios, e juntas buscaram desativar a maçã do Éden que atormentava o povo local. Já no futuro jogo mobile da saga, os vazamentos mostraram que no prólogo da história, o lendário guerreiro chinês Wei Yu buscará a ajuda da Cassandra para entender a real natureza de seu aprendiz, que além de protagonista do game, é também um descendente de híbridos, assim como a Misthios. Essa é uma forma mais rápida e, entre aspas, simples de usar a Cassandra, e que mesmo não sendo a que eu mais gostaria, ainda é interessante e gera várias possibilidades. O único ponto que precisa de atenção é buscar encaixar a personagem de uma forma que não pareça forçado e que a história em volta dela seja atrativa, e não algo fraco, feito apenas para chamar a atenção dos jogadores com a volta da mercenária grega. Independente se com um jogo próprio ou em DLCs crossover, Cassandra é uma carta na manga da Ubisoft, e uma carta que com certeza ainda será bastante usada. E você, gosta dessa personagem? Como gostaria que ela fosse abordada daqui em diante? Deixe a resposta nos comentários. Abraço e que o credo guie a todos.